Há uns 2 anos atrás, eu fui numa donuteria. Eu fui na companhia da minha namorada e de uma grande amiga nossa. Logo quando a gente chegou no estabelecimento, a gente achou a decoração do lugar um tanto quanto questionável, mas a gente não falou nada, a gente fez o pedido. Logo que chegou os nossos donuts para comer, a gente viu que não era exatamente aquilo que a gente tinha imaginado. O donut ele estava claro que não era fresco, que não tinha sido feito na hora, a massa estava super seca, ele não era tão... Aliás, ele era muito mais doce do que a gente havia imaginado. Enfim, não foi uma boa experiência, não foi uma boa refeição. No checkout, quando a gente estava pagando para ir embora, o dono do estabelecimento, era um pequeno estabelecimento, ele perguntou assim: e aí pessoal, gostaram? Tudo bom? Comida boa? E a gente falou os três quase que num uníssono, assim, em coro. Ah, sim, muito bom, muito gostoso. E a gente foi embora. Por que diabos a gente não compartilhou a nossa real opinião sobre aquela experiência? Esse é um tópico complicado e já passou da hora da gente falar a verdade nua e crua sobre esse assunto. Para entender o que eu vivi nessa história que eu contei para vocês, eu fui a fundo. Eu encontrei uma pesquisa dos pesquisadores da Universidade Politécnica da Califórnia, conjuntamente com a Universidade de Miami, que descobriu que existem alguns mecanismos psicológicos que fazem um cliente, muitas vezes insatisfeito, não declarar essa insatisfação a respeito do produto ou serviço que ele está consumindo. O primeiro aspecto que a gente entende desse cenário é de que as pessoas olham marcas e empresas como pessoas, há uma personificação muitas vezes dessa marca. Quando a gente, na posição de ter vivido uma experiência ruim, uma situação que poderia ter sido melhor, e essa situação não foi traumática, a gente tende, além desse atrito do feedback, tende a sentir um sentimento de culpa, que se eu falar para essa pessoa está tão animada, esse negócio está tentando fazer as coisas tão bem, não me sinto encorajado de compartilhar. Essa culpa de acreditar que dando esse feedback negativo a gente vai estar ferindo esse negócio, essa marca, é um dos motivos pelos quais a gente se acovarda, como no caso que eu contei para vocês, e não compartilha a nossa real experiência, a nossa real opinião sobre aquele assunto. Antes da gente continuar com esse assunto, garante que quem você acredita que deva participar dessa discussão tenha acesso a esse vídeo. E manda esse vídeo no WhatsApp, publica esse vídeo no Facebook, compartilha esse material com quem tu acredita ser relevante. E também te mantenha inscrito no canal da V4 Company, aciona ali as notificações, porque todos os dias tem novos vídeos sobre marketing e negócios. E a tua opinião sobre esse assunto e sobre os demais que a gente discute aqui é muito bem-vinda no nosso ambiente de comentários, que é para isso que a gente provoca essas discussões. De volta para o vídeo. O segundo ponto que a pesquisa identificou que faz a gente não compartilhar essas experiências, por mais que a gente esteja incomodado, é nas relações em que o cliente não pode abandonar essa relação com a marca, com a empresa. Uma vez que essa situação soa como algo imutável e inerente àquele negócio, a gente não vai compartilhar a nossa opinião porque existe, do ponto de vista do consumidor, uma perspectiva de que aquele ponto negativo sobre o negócio, ele é rígido e ele é imutável. E isso mantém a gente ou o consumidor de fato de compartilhar uma experiência de insatisfação. Essa pesquisa mostra também que algumas vezes as pesquisas que a empresa pode estar realizando com esse cliente, que é o cliente insatisfeito em questão, também vai trazer apontamentos incoerentes. Quando o cliente, de determinada maneira, é provocado a compartilhar a sua opinião, por aquele mesmo medo da culpa e desse atrito da situação, ele vai dizer que tá ok. Como foi o caso da minha história. Aquilo ali era desconfortável o suficiente para que eu não queria frustrar esse cara que parece que tinha aberto esse negócio há pouco tempo e eu não quis ferir os sentimentos dele dizendo que o serviço dele é ruim, que o produto dele é ruim. Mas, obviamente, ele precisa saber disso. Então, a verdade nua e crua, como é que a gente de fato pode garantir que se a gente tem um cliente que está insatisfeito, que vê coisas que o nosso negócio pode melhorar e não diz pra gente, é a maneira como a gente mantém a busca pela opinião do cliente. Quando existem pesquisas pontuais ou dentro da perspectiva da jornada de compra do cliente, muitas vezes ele não vai estar disposto a falar o que ele realmente pensa. Uma maneira de conseguir coletar esse ponto de vista do cliente é não executar pesquisas em que tu coloca
o cliente no spotlight, mas fazer pesquisas que acontecem em diferentes etapas da jornada de consumo e que tenham a oportunidade de ser anônimas. Que talvez naquela história que eu contei pra você, se eu pudesse colocar aquela capa do Harry Potter que a gente fica invisível, talvez eu tivesse ficado mais confortável para dizer que aquele produto era ruim, que aquele serviço era ruim. Então as empresas precisam entender que uma satisfação não é uma única pergunta e que a gente tem que criar oportunidades do cliente dizer o que ele pensa. Muitas vezes fazendo uma mesma pergunta em momentos diferentes e repetidamente para o cliente para de fato colher uma insatisfação e saber como a gente pode ser melhor. Para que você vá adiante nesse assunto, aqui no canal da V4 a gente já discutiu sobre metodologias de pesquisa para entender o quanto que o cliente é satisfeito, o quanto que o cliente precisa desse teu serviço e os caminhos para esse vídeo também vão estar em algum lugar da tela ou aqui na descrição desse vídeo. Se você tem uma empresa, se você acredita que pode estar vivendo isso e que isso está afetando suas vendas e você não sabe como lidar, entra em v4company.com, preenche o formulário, chama a nossa atenção que um dos nossos colegas aqui, dos nossos especialistas, vai ter o maior prazer em retornar um contato por telefone contigo para entender o cenário do teu negócio e como a gente pode fazer você vender mais. Se você já está nesse mercado, talvez já é um prestador de serviço, talvez é um colega meu e eu não sei, também no nosso site você vai entender como você pode, quem sabe, abrir uma franquia da V4 Company ou ainda vir fazer parte do nosso time através da formação dos assessores V4 Company. E os caminhos para que você entenda todas essas oportunidades estão aqui na descrição desse vídeo. Eu sou Daniel Grudzinski, eu sou Equity Partner da V4 Company e o nosso negócio é vender o seu.